Essa série de vídeos sobre Salmos tem o objetivo de te ajudar na compreensão da Bíblia de uma forma fácil. Aqui, a gente caminha verso por verso, buscando entender o que Deus quer nos ensinar em cada palavra, com exemplos simples e práticos que fazem sentido para a nossa vida atual. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje vamos refletir juntos sobre o Salmo 9, um cântico de gratidão e justiça. Ao abrirmos o Salmo 9, percebemos que ele fala com quem se sente injustiçado, cansado de ver o mal prosperar. Se você já sentiu que Deus estava em silêncio quando mais precisava, esse salmo vai te alcançar. Mesmo em meio à dor, o salmista encontra força para agradecer. Ele nos lembra que Deus vê o que ninguém vê e que sua justiça é certa. É isso que vamos descobrir agora, verso por verso. Vamos iniciar a leitura do Salmo 9 e logo no primeiro versículo, somos conduzidos a uma atitude que pode transformar a forma como enfrentamos os dias difíceis. Versículo 1 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Explicação do versículo 1 é: Davi nos ensina que o louvor genuíno começa no coração, não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio às batalhas, ele decide se lembrar do que Deus já fez. Isso é muito atual. Em vez de focar apenas nos problemas, podemos treinar nossa mente para reconhecer o agir de Deus, seja em coisas grandes ou nos pequenos detalhes do dia. Essa prática nos ajuda a manter o coração firme e grato, mesmo quando tudo parece incerto. Versículo 2 diz: Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Explicação do versículo 2 é: Aqui Davi declara que sua alegria vem do Senhor. Ele não está apenas tentando ser positivo, mas está reconhecendo que a presença e o nome de Deus são motivo suficiente para exultar, mesmo diante de lutas. Alegrar-se em Deus é diferente de depender das circunstâncias. Em tempos como o nosso, onde tantas notícias ruins nos cercam, exultar em Deus é um ato de fé que nos protege do desânimo. É um louvor que nasce da confiança, não da ilusão. Versículo 3 diz: Quando os meus inimigos retrocederem, tropeçarão e perecerão diante de ti. Explicação do versículo 3 é: Davi reconhece que a vitória contra seus inimigos não vem da sua própria força, mas da presença de Deus. Ele vê que quando o Senhor se levanta, os inimigos não resistem. Isso nos ensina que não precisamos lutar todas as batalhas com as próprias mãos. Às vezes, é na calma e na confiança que Deus age por nós. Em situações de injustiça ou perseguição, podemos lembrar: é diante de Deus que os obstáculos caem, não apenas diante do nosso esforço. Versículo 4 diz: Pois defendeste o meu direito e a minha causa, assentando-te no teu trono, julgando com justiça. Explicação do versículo 4 é: Aqui, Davi expressa profunda confiança no caráter justo de Deus. Ele não está dizendo que Deus simplesmente o ajudou, mas que defendeu sua causa com base na justiça. Isso mostra que Deus não age por favoritismo, e sim por retidão. Em tempos onde tantos se sentem injustiçados, ignorados ou mal interpretados, esse versículo é um consolo poderoso. Deus vê o que os outros não veem. Ele conhece o coração e julga com base na verdade, não na aparência. Saber que temos um Deus justo nos permite descansar mesmo quando a justiça dos homens falha, e nos lembra que nossa causa está nas mãos certas. Versículo 5 diz: Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, para sempre apagaste o nome deles. Explicação do versículo 5 é: Davi celebra o poder de Deus sobre as nações e os ímpios. Essa não é uma comemoração baseada em vingança, mas uma afirmação de que o mal tem limite diante do Senhor. Muitas vezes nos sentimos impotentes diante da maldade que cresce, seja em governos, sistemas ou pessoas. Mas este versículo reforça: Deus intervém. Ele repreende e coloca fim àquilo que é injusto. A frase "apagaste o nome deles" mostra que Deus não apenas derrota o mal, mas remove até sua lembrança. Para quem já foi ferido pela crueldade, essa promessa traz alívio. O mal não durará para sempre. Deus vai agir com firmeza no tempo certo. Versículo 6 diz: Os inimigos foram destruídos para sempre. Tu arrasaste as suas cidades,
já nem se lembra o seu nome. Explicação do versículo 6 é: esse versículo reforça a ideia da ação definitiva de Deus contra o mal. As cidades dos inimigos, que pareciam fortificadas, foram completamente derrubadas. A memória deles foi apagada. Isso nos mostra que toda a arrogância humana tem um fim. Nenhuma estrutura opressora resiste à justiça divina. Quando nos sentimos pequenos diante das injustiças do mundo, esse versículo nos convida a confiar que Deus é capaz de desmontar até as maiores fortalezas. O que hoje parece intocável, um dia será esquecido, se for edificado fora da verdade. Versículo 7 diz: mas o Senhor está entronizado para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Explicação do versículo 7 é: Davi contrasta a destruição dos inimigos com a permanência do Senhor. Enquanto os impérios humanos caem, o trono de Deus permanece inabalável. Isso traz segurança para quem crê. Em um mundo tão instável, onde as coisas mudam tão rápido, saber que Deus continua reinando é um alicerce firme. O trono de Deus não é apenas símbolo de poder, mas também de julgamento justo. Ou seja, Ele está atento, vê todas as coisas e no tempo certo julgará com perfeição. Versículo 8 diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Explicação do versículo 8 é: esse versículo nos mostra que Deus não apenas governa Israel ou um povo específico, mas todo o mundo. Seu governo é universal e justo. Enquanto muitos governantes buscam seus próprios interesses, Deus governa com retidão. Isso nos dá esperança de que haverá justiça, mesmo onde parece haver apenas caos. Para quem sofre com decisões injustas ou sistemas corrompidos, esse é um lembrete. Há um juiz acima de todos, que governa com total integridade. Versículo 9 diz: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Explicação do versículo 9 é: esse versículo é um abraço para quem sofre. Davi declara que Deus é como uma torre segura, um lugar de abrigo e proteção para os que estão sendo pressionados, perseguidos ou cansados. Não é qualquer tipo de proteção, mas um refúgio firme, confiável. Nos dias de medo, de ansiedade ou injustiça, podemos correr para Ele e encontrar segurança. Isso nos lembra que mesmo quando tudo ao redor falha, há um lugar de paz em Deus. Versículo 10 diz: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Explicação do versículo 10 é: aqui, o salmista destaca o vínculo entre conhecer Deus e confiar nele. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais confiamos em sua presença e direção. Esse conhecimento não é teórico, é relacional. É fruto de caminhar com Deus dia após dia. E há uma promessa: Ele jamais abandona os que o buscam. Se você tem sentido medo ou solidão, lembre-se disso. Quem busca o Senhor nunca caminha sozinho. Versículo 11 diz: Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Explicação do versículo 11 é: Davi convida o povo a louvar e anunciar o que Deus tem feito. Louvar é reconhecer quem Deus é, e proclamar é tornar conhecido o que Ele faz. Essa combinação é poderosa, fortalece a nossa fé e também alcança outras pessoas. Quando compartilhamos nossos testemunhos, estamos dizendo ao mundo que Deus ainda age. Não precisamos de histórias perfeitas. Basta falar com sinceridade do que Ele tem feito em nossas vidas. Isso tem poder para inspirar, curar e renovar a fé de quem ouve. Versículo 12 diz: Pois aquele que pede contas do sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Explicação do versículo 12 é: esse versículo traz consolo e justiça. Davi nos mostra que Deus não ignora o sofrimento dos inocentes. A expressão pede contas do sangue indica que Deus se levanta em defesa dos que foram feridos ou injustiçados. Nada escapa do olhar dele. Cada lágrima, cada clamor, cada suspiro não passa despercebido. Se você tem clamado em silêncio ou sofrido em segredo, esse versículo é uma promessa. Deus se lembra, Ele age e faz justiça no tempo certo. Versículo 13 diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como sofrem os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte.
Explicação do versículo 13 é: Davi faz um clamor sincero por misericórdia. Ele não tenta esconder sua dor, nem disfarça a gravidade do que enfrenta. E esse é um exemplo forte para nós. Não precisamos ser fortes o tempo todo diante de Deus. Podemos abrir o coração, mostrar nossas feridas, pedir socorro. Davi reconhece que é Deus quem o resgata da beira da morte. Em momentos de extremo desgaste emocional, físico ou espiritual, esse versículo nos lembra que é possível ser levantado por Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Versículo 14 diz: Para que eu proclame os teus louvores às portas da filha de Sião e me regozije na tua salvação. Explicação do versículo 14 é: aqui vemos um propósito claro no clamor de Davi. Ele deseja ser restaurado para que possa louvar e testemunhar. Não é apenas uma busca por alívio pessoal, mas por renovação que glorifique a Deus. Essa é uma oração madura. Quando pedimos salvação, força ou cura, também podemos pedir para que isso sirva de testemunho. O milagre que Deus realiza em você pode ser a fé que nasce em outro. Versículo 15 diz: As nações caíram na cova que abriram, os seus pés ficaram presos na armadilha que esconderam. Explicação do versículo 15 é: Davi destaca aqui um princípio divino. O mal se volta contra quem o pratica. O que foi armado contra o justo se torna laço para quem o criou. Isso nos ensina que não precisamos retaliar, pois o próprio sistema da justiça divina se encarrega de fazer com que o mal colha os frutos das suas ações. Em vez de buscar vingança, podemos descansar nessa realidade. O que é feito com engano volta para o próprio enganador. Versículo 16 diz: O Senhor é conhecido pela justiça que exerce. Os ímpios caem em armadilhas feitas por eles mesmos. Explicação do versículo 16 é: esse versículo mostra como a reputação de Deus é construída pela justiça. Diferente de figuras humanas, Deus não precisa de propaganda. Seu agir justo se revela nos acontecimentos, especialmente quando o mal é vencido pelas consequências das próprias ações. Isso reforça que a justiça divina não é aleatória, é precisa. Quando os ímpios caem em suas próprias armadilhas, o mundo vê que há uma ordem espiritual conduzida por um Deus justo. Para quem é justo, isso traz consolo. Para quem está em erro, é um chamado ao arrependimento. Versículo 17 diz: Os ímpios vão para o mundo dos mortos, todas as nações que se esquecem de Deus. Explicação do versículo 17 é: este versículo nos lembra das consequências espirituais de viver afastado de Deus. O mundo dos mortos aqui representa não apenas o fim físico, mas a separação eterna do Criador. É uma advertência clara e amorosa. Esquecer de Deus é caminhar para um destino de vazio. Não se trata de medo, mas de responsabilidade. Somos chamados a viver com consciência espiritual, lembrando que Deus é fonte de vida. Onde Ele não está, reina a morte, espiritual, emocional e moral. Versículo 18 diz: Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos pobres. Explicação do versículo 18 é: essa é uma das promessas mais belas do Salmo 9. Deus não esquece os necessitados. Em um mundo que valoriza a aparência e status, esse versículo nos mostra o coração do Senhor. Ele se inclina para os humildes, para os pobres de espírito, para os que dependem dele. A esperança pode parecer frágil, mas diante de Deus ela é viva e resistente. Se você está esperando por algo com fé, mesmo sem recursos ou reconhecimento, saiba, sua esperança não será frustrada. Versículo 19 diz: Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Julga as nações na tua presença. Explicação do versículo 19 é: Davi clama com ousadia: Levanta-te, Senhor. É o grito de quem crê que Deus não está alheio, mas presente e ativo. Ele pede que o homem, com sua arrogância, não domine a história. Ao chamar Deus para julgar as nações, Davi está entregando o controle e reconhecendo que apenas o Senhor pode governar com sabedoria. Esse versículo nos convida a fazer o mesmo. Em vez de desesperar diante das más notícias, orar com fé para que Deus intervenha, com justiça e soberania. Versículo 20 diz: Infunde-lhes terror, Senhor.
saibam as nações que não passam de mortais. Explicação do versículo 20 é: o salmo se encerra com um chamado à humildade. Davi pede que Deus faça as nações lembrarem que são apenas humanas. É uma oração para que o orgulho e a soberba dos povos sejam quebrados, para que se reconheça a grandeza de Deus. Muitas vezes, os líderes e os sistemas se colocam no lugar de Deus. Mas o salmista clama que todos entendam seus limites e que se curvem diante do verdadeiro Rei. Esse versículo nos leva à reverência. Nos lembra que, diante de Deus, toda força humana é pequena. Depois de compreendermos cada versículo do Salmo 9, percebemos como ele é um convite à confiança, mesmo em tempos difíceis. Davi alterna entre gratidão, súplica e afirmações de fé, revelando que é possível manter os olhos em Deus, mesmo quando estamos cercados por dores, injustiças e incertezas. Esse salmo nos chama a olhar para cima quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele nos lembra que Deus é refúgio, juiz justo, defensor dos pobres e aquele que jamais abandona os que o buscam com sinceridade. E agora é com você. Em que área da sua vida você precisa lembrar que Deus reina? Há alguma injustiça que você está tentando resolver sozinho? Algum sofrimento silencioso que tem tirado sua paz? O Salmo 9 nos ensina que não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos clamar, descansar e confiar. Talvez seja a hora de parar, respirar fundo e fazer o que Davi fez: louvar, confiar e entregar. Esse salmo não é apenas um cântico antigo. Ele é uma direção viva para os nossos dias. Depois de refletirmos sobre como Deus é um refúgio, um juiz justo e aquele que nunca abandona os que o buscam, é tempo de orar. Vamos unir nosso coração às palavras desse salmo, entregando a Deus tudo o que nos pesa, confiando que Ele reina sobre cada detalhe da nossa vida. Senhor Deus, Tu que estás entronizado para sempre, justo em todos os Teus caminhos, hoje nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos Tua soberania e pedimos: reina sobre nossas dores, nossas lutas e nossas confusões. Tu és o refúgio dos oprimidos, e hoje nós corremos para os Teus braços. Que Tua justiça prevaleça onde há injustiça, que Tua luz brilhe onde reina a escuridão. Senhor, levanta-te a nosso favor. Vê os que nos ferem, os sistemas que nos cansam, as batalhas que não conseguimos mais lutar sozinhos. Ensina-nos a confiar em Ti, a lembrar das Tuas maravilhas e a proclamar Tua fidelidade, mesmo antes da vitória chegar. Torna viva em nós a esperança que não se frustra, a fé que não se dobra e o louvor que nasce mesmo na dor. Seja feita a Tua vontade em nós, hoje e sempre. Amém. Depois de meditar nesse salmo, verso por verso, e de entregarmos nosso coração em oração, fica o convite, que você continue buscando esse Deus que reina com justiça, acolhe os aflitos e sustenta os que confiam nele. Estamos encerrando hoje o Salmo 9. Que ele continue ecoando no seu coração, te lembrando que a justiça de Deus não falha e que você nunca está desamparado quando busca refúgio no Senhor. Se esse conteúdo tocou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que não está sozinho. E lembre-se, os salmos não são apenas poesia antiga, são direção viva para o seu presente. Nos vemos no próximo vídeo dessa série. Até lá, que a paz do Senhor te acompanhe em cada passo.